E é nesse frenético estilo 8 bits que eu, Leci Souza, vou chegando para a 6ª edição do Leci Falante Podcast. Começando aqui com esse poema intitulado O Bar do Pianista. Havia um bar diferente em frente ao parque, cujo dono era pianista e servia cerveja black. Descobriu, num relance, vendo à meia-luz um casal se deleitar com o som do instrumento magistral. Era o lugar ideal para preencher vazios dos dias ditos úteis e em especial do domingo. O pianista valorizava a presença de poetas e fixava seus poemas nas paredes repletas. Eu ia lá com o Iendes, aquele de quem tanto falam. Trocávamos amenidades e líamos e recitávamos. E lá tinha uma vantagem para bar cultural invejar. Tinha endereço em Contagem e não cobrava para entrar. Hoje lembro com saudade do bar do pianista, onde o tempo passava manso e a vida era mais bonita. Janeiro de 2009, Vinícius Fernandes Cardoso. E não é que setembro chegou? Setembro chegou. Setembro que tanto encantou Vanusa nos seus verdes anos. E também até Tim Maia se encantou por setembro. Um mês de flores. Como diria os Titãs, há flores em tudo que eu vejo. Eu quero ressaltar aqui nesse setembro, início, que a última edição que a gente fez do Leci Falante com o Rodrigo Starling, houve sim uma boa aceitação daquele bate-papo. Eu tô até feliz com isso. A gente pensava que ninguém ia querer parar para ficar ouvindo esse tipo de conteúdo, ainda mais num tempo em que as pessoas já não têm mais paciência para coisa alguma. Tá todo mundo com a mental em Covid, ninguém quer saber de ouvir falar de filosofia, até porque tem gente querendo que os filósofos todos pulem do precipício. Então é mais ou menos desse naipe, Poetas nem se fala, As pessoas não querem muito saber de poetas, mas por incrível que pareça, a pandemia tem revelado mais poesia, A gente tem visto aí tanta gente fazendo live com poesia, as pessoas estão vindo para a live para soltar os poemas, a gente está descobrindo gente que a gente nem fazia ideia de que existia, As pessoas estão, agora fulano está ali, então já fazia poesia há muito tempo, está fazendo sarau eletrônico e a coisa está nessa, Então, a coisa é mais ou menos nesse naipe. E a gente tem, então, uma visualização, está tendo uma boa visualização. Tem gente até da Irlanda olhando o podcast Leci Falante. Agradecer. Quem é da Irlanda? Atenção, você aí da Irlanda que está acessando
o Leci Falante, nós estamos aqui, quiser colaborar com a gente, tá? Financeiramente a gente aceita para manter esse trabalho da gente aí de divulgação de poemas, de bate-papos, de artistas, de opiniões, de profissionais de diversas áreas. Então, porque o objetivo do Leci Falante é esse diálogo constante com as variáveis possíveis que a gente tem, né? Não seguimos só a questão poética, podemos seguir a questão do conto, do romance, da crônica, do professor, da dançarina, e assim vai, porque a cultura em geral, né, ela é diversificada, né, então a gente não tem que ficar... Claro que existem podcasts aí muito específicos, e se a pessoa quiser ficar só nele, não precisa procurar outras variáveis. Não, tem gente que quer seguir só poesia e pronto. Então é um desejo da pessoa. Mas a pessoa quer seguir só romance, pronto, fica ali no nicho. Então, quem não quer ficar só no nicho, quem quer explorar, ir mais adiante, então vai ouvindo outras possibilidades. Então é nessa, né, de ouvir outras possibilidades que entra o convidado de hoje, certo? Esse convidado, eu acho que é assim, a gente vai conhecendo pessoas ao longo da vida, né? E tem algumas pessoas que parece que estão assim mais ali no... Como é que a gente pode falar? Coadjuvante, né? Na coadjuvância de certas coisas, e que depois elas saltam da coadjuvância e passa a ter um papel de amizade, né? Com você. É uma coisa meio difícil da gente explicar, né? Porque tem pessoas que ficam ali, né? Mas ali... Então, esse convidado eu conheci já tem o quê? Mais de 20 anos? Jesus! São 20 anos? Não sei. Ele já é uma pessoa assim, já nasceu na família de músicos, né? Então a pessoa já tinha tudo para seguir a realidade dele. E também não, né? Porque a gente fala, né? Quando a pessoa é de uma família de músicos, a tendência é ser músico. Aí você vê aí, né, o clã dos Veloso, por exemplo. O clã dos Veloso, né? A família do Caetano Veloso. Todo mundo enfiado na música, né? Então eu me lembro que a gente saía aqui, né, pelas ruas de Contagem, nos tempos que não conhecíamos pandemias, não desse naipe que tá rolando aí, né? E a gente nem fazia ideia de que um dia podia rolar dessa maneira. Mas a gente saía pelas noites de Contagem, procurando eventos, procurando momentos para levar poesia, né? Em Contagem. Já imaginaram como era a coisa? Então, querer poesia numa cidade parece focada no industrialismo, né, que as pessoas estão muito ferrenhas na busca de ganhar a vida todos os dias, né, de pegar seu ônibus, de ir à luta, e numa cidade com pouca visão poética, né? Claro, com as pessoas que tinham sua própria poesia interna, todos têm sua poesia, mas a gente ficava querendo aquele algo mais, né? Aquela continuidade, né, do fazer poético, de musical, inclusive. Então, aí essa pessoa já estava construindo, digamos assim, desde aqueles tempos, o caminho dela no que entendemos por música, no que entendemos por sonoridade. E ele passou a partir daí buscar o seu núcleo, né, o seu
o seu lugar, vamos dizer assim, no meio musical. E aí, de lá para cá foi rolando histórias, né? E hoje, esse Contagense, ele se encontra em São Paulo, desenvolvendo atividades que, penso eu, ele está sentindo prazer de fazer por ser no meio musical, né? E depois tem toda uma bagagem que ele construiu a partir daí. Se você hoje der um Google, ou um DuckDuckGo, ou um Bing, é um Bing também, né? Você pode pesquisar, você pode ir nos pesquisadores aí e procurar lá o nome dessa pessoa, você vai encontrar várias referências, né? Então, inclusive no Spotify, tá lá a presença desse artista, e muito bacana tudo isso que a gente já vivenciou, já foi trocando ideias. Mesmo ele estando em São Paulo, a gente mantém uma certa constância de comunicação, né? A gente vai conversando e tal, e isso é legal, né? Não nos tiraram isso, né? As mudanças, as transformações, a geografia não intercepta pessoas. Só quando a pessoa quer ser interceptada pela geografia que isso acontece, né? Quando você não quer falar com mais ninguém, ninguém te obriga a conversar com quem quer que seja. Mas quando você quer se comunicar, você tem mesmo vontade de se comunicar, você cria pontes para as pessoas, para as amizades, né? Você não fica se sentindo em outro patamar. Você está sempre dialogando com suas referências, vamos dizer assim. Bom, depois dessa explanação toda, eu chamo para sua sonoridade verbal, bambalalão, senhor capitão. Convido aqui então para uma participação o artista barulhista. E fixava seus poemas supranacionais para dar cabo do confronto. E, neste sentido, continuaram sendo bem-sucedidos no pós-guerra ao arregimentarem mais de 100 países ao redor do mundo em um embargo econômico contra o Iraque, que só terminou em 1999. Da mesma forma, ainda trabalhando dentro do conceito de combinação supranacional, o governo americano conseguiu manter o Iraque sob isolamento político, causando problemas. Em filhas adultas, eu valorizava bastante a minha solidão. Mas às vezes, quando ouvia os barulhos dos ratos no sótão, pensava na notícia que tinha lido no jornal sobre um homem que morava não muito longe de mim e que tinha sido encontrado morto em seu apartamento, parcialmente devorado por ratos. Às vezes eu me cansava da minha própria companhia, outras vezes me sentia sozinha mesmo. Tinha esquecido de como era tocar alguém ou ser tocada. Quando segurava minha própria mão no escuro para me lembrar, ela parecia pequena e fria, como se pertencesse a outra pessoa. Eu sou o barulhista, aceitei o convite do Leci Souza e estou participando do Leci Falante Podcast. Muito obrigado pelo convite, Leci. E queria falar... Você pediu para eu falar um pouco sobre vida pessoal, profissional, atividades de lazer, algum livro, filme ou banda musical que está ouvindo recentemente e sonhos. Se quiser convidar o ouvinte para alguma coisa, fique à vontade. Termine com uma mensagem de esperança. Vamos lá, então. Eu sou músico, compositor de trilhas sonoras para cinema, teatro e dança, mas principalmente teatro. Eu nasci em Belo Horizonte e cresci na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Depois de um tempo eu fui para Belo Horizonte trabalhar com teatro, com trilha para teatro e também ser instrumentista de alguns músicos. Depois de um tempo eu vim para São Paulo, depois de alguns anos eu vim para São Paulo, onde eu moro agora, e continuo trabalhando com trilha sonora e com educação através do som. Eu dou orientações artísticas através do programa vocacional da Prefeitura de São Paulo para artistas que estão
nas bordas da cidade e que precisam de uma conversa a respeito de música e outras linguagens afins da arte. A minha infância foi muito musical. Minha família é muito musical. Meu pai tocava bateria, violão, canta. Minha mãe também canta. Meu irmão tem uma noção de música que eu acredito que seja muito superior à minha. E então esse ambiente me fez me tornar músico, né? Entender na música um lugar confortável e seguro para que eu pudesse expressar os meus males da alma, né, e da vida. Penso na importância da música e do pensamento musical para todas as pessoas, inclusive de outras áreas, né, de áreas mais contábeis ou matemáticas, né, mais exatas. Daí me enverendei pela música evangélica, tocando em igreja, ao mesmo tempo que eu tinha uma banda punk, que eu escutava samba. Então eu sempre escutei muito de tudo, de uma maneira que para mim é muito difícil ter preconceito com algum estilo, assim. Eu escuto funk, samba, música erudita. A minha matéria de trabalho é o som, né? Então isso faz com que os preconceitos não caibam muito na minha escuta, porque eu já nem sei se eu gosto de música ou não, porque ela faz parte da minha história e do meu dia a dia, do acordar ao dormir e durante o dormir. Falar um pouco da vida pessoal e profissional é um pouco difícil, porque elas se misturam, né? Os meus amigos são músicos, ou atores, ou pessoas com quem eu trabalho nesse sentido. Agora eu tenho voltado a conviver com literatos, né, ou pessoas da literatura, pessoas que escrevem com muito mais força. Eu conheci o Leci na época da Academia Contagência de Letras, né, que a gente começou com uma ideia de organizar e formalizar os amigos que escreviam num clube, numa espécie de clube ou de organização. Mas aí as coisas duram o tempo que precisam durar e a academia não existe mais, assim, pelo menos não com esse viés de clube ou de ajuntamento de pessoas, né? Então, por muito tempo eu escrevia poesia antigamente, por muito tempo eu parei de escrever, ou pelo menos parei de publicar e tal, e voltei com contos. E de 2016 para cá, agora nós estamos em 2020, eu tenho escrito um romance sobre picho, sobre pichação, que por enquanto ele se chama Curvex no Terceiro Olho. É um romance sobre pichação, sobre o autocentrismo. É uma miscelânea de ideias e tem como pano de fundo as memórias da minha infância e adolescência. Então é essa que eles chamam de autoficção, né? Eu não sei até que ponto toda ficção não é um pouco biográfica, né? E atividades de lazer. Bom, eu ando de skate desde a adolescência, agora com esse momento pandêmico tá impossível de andar, apesar que eu andei dando umas passeadas aqui pelo quintal de casa. Mas eu acho que basicamente é o caminhar e o skate. Algum livro. Bom, eu tô relendo porque eu tô fazendo um curso sobre esse livro, O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. E tô fazendo um curso sobre a filosofia no Grande Sertão. Daí com o Pedro Susequinde, ou Pedro Susequinde, acho que é Susequinde mesmo. E tá sendo incrível reler devagar, né? A gente lê 100 páginas por semana. E aí vai bem devagarinho e conversando toda terça-feira a respeito
desse livro Bíblia incrível, né? Dessa fechadura que se abre de um jeito espantoso, assim, e que me ajudou muito a rever como possibilidade de escrita, assim, né? A inventividade do Rosa. Filme ou banda? Filme, ultimamente, o que eu revi o Cachê do Michael Haneke, e também vi um chamado Midsommar, que tem uma trilha muito incrível. E são os 2 filmes últimos que eu vi, que eu recomendo muito. Banda musical que está ouvindo recentemente. Deixa eu abrir aqui esse negócio que eu vou ver. Eu vi um disco do Marvin Gaye, que é uma obra de arte, assim, que eu andei recomendando a vários amigos. Um disco do Marvin Gaye chamado Here My Dear, né? De 1978. Um disco que tem 14 músicas e é uma obra de arte, assim, é muito bonito. E coisas brasileiras, eu tenho escutado muito Yamandu Costa. Isso no geral, assim. Deixa eu ver se recently played. Acabou de sair um clipe muito bonito do Coletivo Imune, aí de BH, que me emocionou muito. São amigos, assim, e me fez muito bem. E o Grivo, eu voltei a escutar o Grivo, que é um duo de Belo Horizonte também, de música concreta, né, de música experimental. Então, voltei a escutar também. Deixa eu ver o que é mais aqui. Se quiser convidar o ouvinte para alguma coisa. Bom, eu convido o ouvinte a escutar o mundo. Acho que é uma coisa que está faltando um pouco da gente ter essa tranquilidade de parar um pouco e escutar as coisas do mundo, as pessoas, o próprio mundo, os animais, sabe? Ter esse cuidado ao ouvir o avião que passa e poder brincar um pouco com a imaginação para além das escolhas, né? A gente acaba escolhendo muita música que vai ouvir e usa fone sempre, e aí acaba que a gente perde muita coisa pela paisagem, assim, no meio do caminho. Penso que é isso. Deixa eu ver o que mais. Posso ler alguma coisa? Eu tenho trabalhado com a Natasha Félix, que é uma poeta de Santos, que me surpreende sempre. Toda vez que ela me chama para fazer um trabalho novo de trilha sonora para ela, é sempre uma alegria. Dessa vez a gente fez uns falatórios da Estela do Patrocínio. Também recomendo super a leitura das coisas dela. Também com a Giane Caligari, outra poeta daqui de São Paulo. Deixa eu ver o que mais. Estou compondo trilhas para peças que ainda não tem nome definido. Tem uma chamada Abdução, do interior de São Paulo, uma outra que não tem nome definido, mas vai ser uma peça-jogo. Deixa eu ver o que mais. Tem tanta coisa. Com a minha esposa, Michele Barreto, a gente tem um duo chamado Petricor. A gente tá confabulando histórias e vendo o que pode acontecer, os desdobramentos disso. Participo também de um coletivo de artes visuais e performance chamado Enimu Enido, que fica metade aí em Belo Horizonte, metade aqui em São Paulo. A gente tem percorrido as ruas de Belo Horizonte com mensagens de WhatsApp. A gente vai com um carro de som espalhando mensagens do WhatsApp que a gente recebe, tipo, coisas que você gostaria de falar pro mundo. Aí as pessoas mandam várias coisas, várias pessoas, e aí eu faço uma edição desse material de maneira artística, né? Não é de muito documental. Tem algumas frases que ficam bem inteligíveis e outras ficam bem massa sonora. E aí a gente tem feito esse experimento de passear pelas ruas de Belo Horizonte
com um carro de som, soltando essas frases que as pessoas gostariam de dizer para o mundo. Bem, não sei ainda o que mais. É louco quando não tem pergunta, né? Porque a gente fica muito solto e aí é possível de falar qualquer coisa. Acho que eu vou fazer uma leitura de um poema da Natasha Félix. Um poema do livro chamado Use o Alicate Agora, da Natasha Félix, que saiu pela editora Macondo. Vou ler um poema chamado Ao Homem que se Levanta Comigo. Espero que as unhas cresçam só depois solicitações, juras, os números. Qualquer justificativa, espero que você não. Por favor. Mantenha a respiração acontecendo. Beije sua mãe na testa. Peça a bênção a ela. Não olhe a polícia nos olhos. Se for preciso, esconda-se bem. É isso. Com esse poema eu me despeço. Obrigado, Leci, pelo convite. Um grande abraço a todos que escutaram. Mario!